Ele expulsava demônios, curava pessoas, mas dentro de casa o próprio filho era possuído e Satanás debochava. Cadê o seu Deus? Nada funcionava, até que Deus revelou algo chocante. O que aconteceu? Assista o vídeo até o final e veja que testemunho impactante. Estava vivendo um processo com meu filho na minha casa, meu filho mais velho, e eu fazia culto na minha casa. Deus me usava para curar pessoas, expulsar demônio de pessoas, me usava para falar com pessoas, só que quando chegava na hora de dormir, eu ia colocar o meu filho para dormir, o meu filho manifestava. 9 anos de idade, porque ele tinha sido consagrado, então ele já tinha uma legalidade tremenda na vida dele, ele fazia coisas que era surreal, e ele manifestava no quarto dele, e Satanás olhava para mim usando a boca dele e dizia assim: expulsa o demônio que tá nele, tu não tem poder? Cadê o teu Deus? E ria e debochava, e eu olhava assim e dizia assim: eu vou orar por você, meu. Eu orava, ele acalmava, mas não manifestava nem nada, não. Era Deus que dizia assim: sai, Satanás, deixa a criança dormir. Mas aí eu fui questionar Deus: Senhor, por quê? Eu te sirvo, te busco. O Senhor me usa para curar pessoas, expulsar demônio de pessoas, e o meu filho. É quando a gente começa a achar que o poder e os dons que a gente tem, a gente pode usar como a gente quer, né? Não é assim. Os dons são de Deus, o poder é dele. Só é usado na hora que ele quer. E quando ele quer. E da forma que ele quer. Aí foi quando Deus falou no meu coração: a libertação dele não vai ser dessa maneira. Eu não te chamei para trabalhar de imposição de mão. Seu ministério não é esse, eu vou te ensinar o que é libertação. Aí foi quando ele falou: a libertação dele vai vir através do seu amor. Eu falei: através do amor? Então ele não vai ser liberto nunca, porque eu não sei o que é amar. Nossa, Como que ele vai ser liberto? Então o Senhor está dizendo que o meu filho vai viver assim para sempre? Ele falou: não. Quando você ligar para o seu pai e pedir perdão para ele. Aí eu falei: eu não vou fazer isso. Ele falou: então pronto. Então não me indague por que está acontecendo isso com ele. E até quando você vai suportar? Até Satanás te envergonhar? Porque você não quer quebrar o seu orgulho? Então o meu filho, ele via eu ser usado por Cristo. Ele via os dons de Cristo através da minha vida. Ele via eu falar de Deus. Ele via eu abraçar pessoas, chorar junto com aquelas pessoas, mas não via eu fazer isso. Como se diz assim, permitir através da minha vida Deus curar ele. Então, resumindo, ele via um pai que vivia um ministério mentiroso. Porque eu pregava um Deus, mas não vivia esse Deus na minha vida. Porque a gente acha que viver Deus é carregar uma Bíblia embaixo do braço e ir para uma congregação, fazer parte de um corpo. Isso não é viver Deus. Viver Deus é renúncia, é obediência. É abrir mão de tudo aquilo que você imagina para fazer simplesmente a vontade dele. Isso é viver Deus. Aí foi quando eu entendi que era necessário eu quebrar o meu orgulho, o meu ego e pedir perdão pro meu pai. Aí Deus foi falar assim: vai pro restaurante. Acorda agora e vai pro restaurante. Isso era 2 horas da manhã. E eu fui pro restaurante. Cheguei lá e eu tinha muito medo do escuro. E o restaurante, ele tinha quase 1000 metros quadrados. Era como se fosse uma choupana. Lá na zona sul de São Paulo, que Deus me deu ele. E eu fui lá. E Deus falou: deita no chão aí, com a cara no chão. E eu deitei. Só assoprei assim pra tirar o pó. E deitei com a cara no chão. E ele foi e falou assim: eu vou te explicar o que eu quero que você fale pro seu pai. Deus começou a falar, ponto a ponto. Eu quero que você fale para ele que você pede perdão pelos anos que você julgou ele, pelos anos que você esperou ele te pedir perdão e você se frustrou, pelas vezes que você esperou no Natal, fim de ano e aniversário ele te desejar as datas e você não ouviu, pelas agressões que ele fez na sua vida, pelo abuso que você sofreu, pelos anos que você se sentiu rejeitado, por tudo que você julgou ele. E eu fui e falei assim: só isso? É fé. Resumindo, eu fui e liguei pro meu pai. Deu 7 horas da manhã, eu tinha conseguido o telefone dele durante esses 2 meses com minha sobrinha e liguei pro meu pai. Quando eu liguei, ele nem lembrava que eu existia. Falei: oi pai, seu filho Júnior. Quem? Júnior? Júnior? Ah, oi Júnior, tudo bem? 30 anos que eu não falava com meu pai, nem via ele. E eu fui e liguei pra ele, falei quase 1h30 com ele. E no fim ele foi e falou assim: tá bom, Deus abençoe, tchau. Desligou na minha cara. E a reação dele foi essa. Eu falei: Senhor, foi pra isso? Isso aí eu já sabia que ia acontecer. Se em 30 anos ele não me procurou, por que ele ia esboçar
outra emoção diferente dessa. Eu falei, era para isso? Era porque o Senhor queria que eu fosse mais humilhado ainda? Porque mais do que isso, não pode, não existe. E Deus simplesmente falou para mim assim, você lembra tudo que você falou para ele? Eu falei, lembro. E dentro de você, como que tá? Aí eu falei assim, como assim? Lembra de tudo? Eu falei, lembro. E aí, dentro de você? Porque antes você falava, você chorava. E agora? Você tem alguma mágoa dentro de você? Eu falei, não, tá normal. Eu falei, você não entendeu? O perdão não era pra eu curar ele. Era pra eu curar você. Agora você volta na sua casa e faça isso com seu filho. Aí é que você vai entender o que é libertação. Aí eu cheguei na minha casa e falei assim, filho, o pai precisa falar com você. Eu preciso mostrar pra você quem é o seu pai. Aí foi quando eu cheguei pro meu filho e falei assim, eu nunca te amei. Eu nunca te aceitei como filho, porque eu atribuía a separação de eu e de sua mãe a você. Eu te rejeitava. Eu nunca te dei amor porque eu não conheço o que é amor. Eu sou um cristão que prega um Cristo, mas não conheço o que é o amor de Cristo para poder te apresentar a Ele. Eu nunca tinha visto meu filho chorar. Foi a primeira vez que eu vi meu filho chorar. Porque ali ele estava dizendo, esse é o meu pai. Esse é o pai que tirou a capa. Tirou a máscara. E realmente é o pai que Satanás dizia que ele era. Mas que eu nunca tinha ouvido da boca dele. Aí foi quando eu abracei o meu filho, ele começou a chorar. Chorou. Aí foi quando ele falou, pai, eu te perdoo. E quero te pedir perdão. Dali pra frente o meu filho aceitou a Jesus. Com 3 meses que ele aceitou a Jesus, ele chegou pra mim e falou, pai, eu quero descer as águas. E quando eu vi meu filho se batizando, descendo as águas, pra mim foi a maior vitória do mundo. Porque eu orei pela vida dele 5 anos, vendo ele manifestar dentro de um quarto. E quando eu vi Deus concluir ali o que Deus tinha me prometido, que Deus ia libertar, curar ele e salvar ele, eu olhei assim e falei, Senhor, o que eu tinha de viver, eu já vivi. Para mim já tá ótimo. Porque só em saber que o meu filho te conheceu através da minha vida, isso não tem preço. Porque quantos filhos de cristãos e pastores estão longe dos caminhos do Senhor e da igreja porque não veem no Pai o Cristo que eles pregam. Milhares. Não são poucos, não são muitos. E por eu ver aquilo lá, não tem nem como explicar. Passou um filme, uma história na minha vida, naquele momento que eu vi meu filho descer nas águas. Ali era um sentimento de missão cumprida. Porque foi quando eu falei, pronto, Senhor, agora ele é teu. Agora é o Senhor e ele. A minha parte, o que eu pude fazer, eu fiz. E ali foi onde Deus começou a me ensinar sobre cura interior e libertação. Esse testemunho mostra algo que muitas vezes nós ignoramos. A libertação não acontece pelo poder que demonstramos, mas pela transformação interior que permitimos Deus fazer em nós. Muitas vezes buscamos curas, milagres e sinais externos, mas nós esquecemos que a maior batalha acontece dentro do nosso coração. A Bíblia nos ensina que Deus não se impressiona com os dons, e sim com um coração quebrantado e disposto a obedecê-lo. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel diz a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Aqui nós aprendemos uma verdade essencial. Deus se agrada mais da obediência do que de manifestações externas da fé. Olha só o que esse irmão disse. Ele expulsava demônios, curava pessoas, era usado por Deus, mas dentro da sua casa enfrentava uma batalha espiritual que ele não conseguia vencer. Satanás, através do seu próprio filho, zombava e desafiava sua fé. Por que ele conseguia ajudar os outros, mas não libertar o seu próprio filho? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus queria ensiná-lo que a libertação verdadeira não aconteceria por força, mas pelo amor e pela transformação interior. Esse testemunho também nos lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi abertamente:
nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais o mal. Como ele próprio disse, o verdadeiro cristianismo não é apenas pregar, mas viver a palavra de Deus com autenticidade. Ele entendeu o que era libertação quando Deus confrontou seu próprio coração. Ele teve que encarar o orgulho, sua falta de perdão e ressentimento em relação ao seu pai. Deus mostrou que o seu filho só seria liberto quando ele próprio fosse liberto de dentro para fora. Isso é algo profundo. Muitas vezes, a resposta das nossas orações não está em mais orações, mas em nossa mudança de postura. Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. O perdão não era sobre se reconciliar com seu pai, mas sobre se libertar da mágoa que o prendia espiritualmente. Quando ele finalmente perdoou, o seu coração se abriu para viver o amor verdadeiro. E foi esse amor que trouxe a libertação do seu filho. Que testemunho forte, né, irmãos? Esse testemunho vai nos falar que a libertação começa primeiro em nós. Não adianta querer mudar os outros se o nosso coração está aprisionado. Quando ele foi lá, obedeceu a Deus, se humilhou, reconheceu seus erros e pediu perdão, Deus agiu. Seu filho foi transformado. Meses depois, decidiu se batizar e entregou a sua vida a Cristo. Agora, eu quero perguntar para você que está me vendo: será que tem algo em sua vida que está pedindo para você mudar? Existe alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão? Comente aqui embaixo. A verdadeira libertação começa em mim. Se esse testemunho tocou o seu coração e falou com você, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas.